que aconteceu no dia 14 de maio de 1948, irmã Jéssica. Aconteceu o 78º aniversário do Estado Novo de Israel. Israel é um povo que tem mais de 3.000 anos, 3.500 anos de história. Mas como nação independente e soberana, faz apenas 78 anos que ela existe de forma reconhecida. E isso ocorreu lá em 14 de maio de 1948, quando então Israel toma uma parte da Palestina, que foi dado em partilha pela Assembleia Extraordinária que aconteceu no dia 29 de novembro de 1947, dentro da sede da ONU, lá em Nova York, a principal cidade dos Estados Unidos, apesar de não ser a capital, porque a capital é Washington. Nova York é a principal cidade dos Estados Unidos e aconteceu aquela Assembleia Extraordinária. E eu quero contar um pouco então do que aconteceu nesta Assembleia Extraordinária da ONU, porque isso envolve a figura de um diplomata brasileiro, nascido no Alegrete por nome Osvaldo Aranha. Então são 3.500 anos de história do povo judeu na Terra Santa e 78 anos de um Estado judeu reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas. No dia 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU votou o plano da ONU para a partição da Palestina, que culminou na criação do Estado de Israel. Houve uma votação dos países com direito a voto naquela sessão, sendo 33 votos a favor da implantação do Estado de Israel, 13 votos contra e 10 abstenções. Israel sagrou-se vitorioso. O presidente da Assembleia Geral da ONU naquela ocasião era o brasileiro Osvaldo Aranha, nascido na cidade de Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul. O diplomata brasileiro declarou oficialmente após a votação o Estado de Israel, ao status de Estado membro da ONU, Organização das Nações Unidas. E ali nós temos o cumprimento de uma profecia bíblica. E para o nosso conhecimento, o senhor Osvaldo Aranha, por ter sido considerado como diplomata que foi fundamental pela aprovação do Estado de Israel, na sessão da ONU de 29 de novembro de 1947, acabou sendo mais tarde amplamente homenageado pelos parlamentares e autoridades judaicas, e fortemente aclamado pelos judeus que estavam espalhados no mundo inteiro, pelo fato do seu extraordinário papel em favor de Israel. Tanto que muitos locais e ruas foram batizados com o seu nome, sendo uma rua na cidade judia de Tel Aviv, uma rua na cidade de Berseba, onde fica o campus da Universidade Ben Gurion do Negev. Há também uma praça em Jerusalém com o seu nome, e pelo mesmo motivo, uma rua com o seu nome na cidade de Ramat Gan. Que honra para esse nobre brasileiro gaúcho de Alegrete, Osvaldo Aranha. E no dia 14 de maio de 1948, em cumprimento à resolução aprovada pela ONU, o senhor Davi Ben Gurion, na época o chefe executivo da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou o estabelecimento de Israel como um Estado judeu na Terra Santa.
Assim, Jerusalém foi reconhecida pelos judeus como a capital eterna e indivisível de Israel. Cumpriu-se a profecia descrita no livro do profeta bíblico Isaías, capítulo 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. E lá, irmã Jéssica, em hebraico, eu e tu agora nós vamos dizer, porque essa live vai chegar para alguns integrantes da comunidade judaica aqui do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, existe uma grande comunidade judaica ali em Porto Alegre, uma grande comunidade judaica na Argentina. A maior comunidade da América Latina de judeus está estabelecido aqui na Argentina. Uma grande comunidade judaica espalhada pelo Brasil. Existe também uma parcela de judeus aqui na cidade de Uruguaiana. Então nós vamos dizer a eles, irmã Jéssica, Mazal Tov. Mazal Tov. Mazal Tov, parabéns, Estado de Israel, que celebra então os seus 78 anos de criação de um Estado reconhecido pela ONU. Irmã Jéssica, por que nós estamos falando em Oswaldo Aranha? Esse homem que foi muito importante, ele nasceu no Alegrete, depois ele foi prefeito também ali da cidade do Alegrete. Ele fez todo um trabalho na época fantástico naquele município, que fica aqui ao lado de Uruguaiana. Logo depois, ele também se envolveu nas relações do interior e exterior do Rio Grande do Sul, já pelo governo estadual. Mas dado a sua aptidão intelectual, depois ele foi lançado ao governo federal, já na época do presidente Vargas, na primeira parte do governo do presidente Getúlio Vargas, porque o presidente Getúlio Vargas começa a governar em 1930 e termina em 1945, então ele ficou 15 anos ininterruptos ali no governo, e ele então nomeou muitas vezes o Oswaldo Aranha para vários trabalhos de relações exteriores. Depois, naquela vacância de 1945 a 1950, quem assumiu também ali foi o presidente Dutra. E o presidente Dutra, ele vai nomear novamente o Oswaldo Aranha para ser o diplomata do Brasil junto à ONU, que havia sido criada logo após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu ali, esse trágico movimento de guerra entre 1939 e 1945, e a ONU foi criada inicialmente justamente para colocar a ordem, para trazer a pacificação, mas a ONU falhou nesse processo. E até hoje a ONU tem sido, na verdade, mais um cavalo de Troia do que simplesmente uma instituição confiável. Mas a ONU está trabalhando porque ela tem um papel importante, irmã Jéssica, dentro da escatologia. Mas isso é tema para um outro dia. Mas a ONU, ela está servindo apenas para uma agenda que vai culminar no anticristo, infelizmente. Mas ela foi criada então e teve a sua primeira sessão em 1946, e logo depois a segunda sessão extraordinária, que aconteceu no dia 29 de novembro de 1947, que era justamente ali para fazer a partilha da Palestina. Uma parte ficaria com os palestinos e outra parte com os judeus. Os palestinos não aceitaram a partilha, queriam toda aquela parte, e os judeus aceitaram aquilo que foi proposto ali por aquela resolução, onde o presidente daquela Assembleia Extraordinária, irmã Jéssica, era justamente o diplomata Oswaldo Aranha, representando a República Federativa do Brasil. E por que os judeus até o dia de hoje lembram do nome do saudoso Oswaldo Aranha, um dos maiores diplomatas da história do século XX em todo o mundo? Porque foi por intermédio daquela movimentação nos bastidores de Oswaldo Aranha que houve esses votos favoráveis pela implantação e a criação do Estado de Israel. E aí nós entramos na Bíblia e nos lembramos do que Deus fala no capítulo 12 de Gênesis, nos versículos 1 e 2, que eu gostaria que tu lesse para a nossa audiência,
porque foi exatamente esse texto que os judeus recitaram para o Oswaldo Aranha, que estava ali representando o Brasil. Então, as bênçãos que aconteceram para Israel naquela Assembleia Extraordinária do dia 29 de novembro de 1947, e que acabou culminando-se no dia 14 de maio de 1948, quando é essa data que é criado o novo Estado de Israel, os judeus do mundo inteiro, irmã Jéssica, levantaram as suas mãos, as suas vozes, sejam dentro de sinagogas, seja lá no Muro das Lamentações, em Jerusalém, judeus espalhados pelo mundo inteiro citaram esses 2 versículos bíblicos em direção ao Brasil, e eu gostaria que tu lesse exatamente agora para nós. E farei de ti uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só essa bênção, irmã Jéssica. Abençoarei os que te abençoarem. Pastor Leonardo, antes de 14 de maio de 1948, o Brasil era apenas uma nação coadjuvante no cenário internacional. Mas após essa citação bíblica, essa bênção dos judeus em direção ao Brasil, por intermédio do que o diplomata Oswaldo Aranha fez naquela sessão extraordinária do dia 29 de novembro de 1947, o Brasil descobre, irmã Jéssica, que tem petróleo. Anos depois de 1948. Alguns anos depois, o Brasil descobre que a floresta amazônica tem 300 mil espécies de plantas que podem servir de medicina alternativa para vários tipos de doenças. O Brasil descobre anos mais tarde que a melhor água potável está nos lençóis hídricos e freáticos do Brasil. A maior concentração de água potável está no Brasil. O Brasil descobre que tem minério. O Brasil descobre que tem ouro. O Brasil descobre que tem vários metais e minerais que estavam escondidos em solo brasileiro. O Brasil descobre depois, já mais recentemente, na virada dos anos 2000, o pré-sal, que é um petróleo enriquecido. O Brasil descobre tantas riquezas minerais e naturais. O Brasil se transforma numa nação respeitada e reconhecida em todo o mundo. Nós somos considerados uma nação pacífica, porque aqui no Brasil, árabes e judeus vivem em paz. Aqui no Brasil, com todas as mazelas e a corrupção que corre solta, o povo brasileiro é um povo hospitaleiro, é um povo que sabe tratar muito bem com todos aqueles que vêm para o Brasil para trabalhar e morar. Nós recebemos todos os povos. Somos uma nação que recebe a todos de braços abertos. E todas as vezes que acontece, até o dia de hoje tem um rito, irmã Jéssica, da ONU, porque uma vez por ano a ONU se reúne. Então as principais nações, todas aquelas que estão ali, hoje são 193 nações que estão registradas na ONU como nações independentes e soberanas. Dentre essas, o Brasil. E toda vez que se reúne uma vez por ano na sede da ONU, sabe qual é o primeiro país que por tradição faz ali a leitura e também faz o primeiro pronunciamento em nome de todas as nações? É o presidente da República Federativa do Brasil. Então o presidente em exercício da República Federativa do Brasil é aquele que abre as sessões da reunião anual da ONU. Tudo porque lá em 29 de novembro de 1947, Deus usou um gaúcho aqui do Alegrete, chamado Oswaldo Aranha, para se levantar em favor do povo judeu. E para quem não sabe, entrando na Bíblia, Jesus falou que
não sobraria pedra sobre pedra daquele templo que estava em Jerusalém, erguido por Herodes o Grande. 70 anos depois se cumpriu essa profecia. Diz 2 historiadores, Flávio Josefo, também Tácito e possivelmente Eusébio de Cesareia. Eles vão confirmar em suas literaturas históricas que Tito Vespasiano, imperador romano, com suas tropas, invadem Jerusalém. E dentro dos muros da cidade santa, 1.100.000 judeus são mortos. Velhos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, bebês de colo, gestantes, ao ponto que esses historiadores afirmam que o sangue dessas pessoas, irmã Jéssica, chegava ao joelho dos cavalos dos soldados romanos. Tamanho foi a carnificina daquele episódio, 70 anos depois de Cristo. A promessa, a profecia se cumpriu. Aquela nação que rejeitou o Messias foi invadida, e desde 70 depois de Cristo até 14 de maio de 1948, eu sei que tu és muito boa em matemática, se tu pegar 1948 e subtrair por 70, nós chegaremos ao número de 1878. O que eu quero dizer com isso? Israel foi perseguida, odiada, por 1878 anos consecutivos. Todos os povos que vieram depois dos romanos, todos investiam contra Israel para dizimar, exterminar e destruir da face da terra o povo que Deus escolheu para se manifestar e enviar a sua lei e a sua palavra, os seus profetas e o Messias verdadeiro que foi crucificado no Calvário, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Israel nunca recebeu nenhum tipo de tratamento diferenciado, a não ser, irmã Jéssica, um tratamento de espada pelos seus inimigos. E a Segunda Guerra Mundial, que é uma das histórias mais tristes da humanidade, 6.500.000 judeus foram mortos, simplesmente pelo ódio satânico de um tipo de anticristo na história chamado Adolf Hitler, que nunca nós podemos esquecer do Holocausto judeu, que matou nas câmaras de gás, que matou fuzilados, crianças e mulheres, e transformou homens em escravos nos campos de concentração. E lá estavam, simplesmente por serem judeus, sendo dizimados com o pior tipo de morte que se possa imaginar. Existe ali um psicopata chamado Mengele, que foi um homem terrível, que fazia ali algumas coisas que... umas atrocidades, irmã Jéssica, como por exemplo, ele abria a barriga de judias gestantes, retirava o feto, trocava o olho de um, colocava o olho numa outra pessoa, fazia transplante sem anestesia, simplesmente para ver como é que se comportavam. Tirava o sangue de uma pessoa e colocava sangue numa outra pessoa para ver como é que se comportavam. Essa era a mentalidade dos nazistas, esses homens eram satânicos. E tudo faziam com os judeus, transformando eles em cobaias. E isso, irmã Jéssica, nós não podemos jamais esquecer. Mas em 14 de maio de 1948, as tropas militares inglesas entregam o que hoje é Israel para o senhor Benjamin Ben-Gurion, que era o chefe de Estado de Israel, e então ele proclama Israel como uma nação independente. E aí nós temos a história de Israel, desde 1948, uma nação que consegue crescer e ser próspera no Oriente Médio,
A única nação republicana e democrática do Oriente Médio é Israel. Está sitiada por 18 nações árabes que todos os dias tramam destruir Israel do mapa. E mesmo assim, é a mão do Deus de Israel que protege aquela nação. É Deus cuidando de Israel. Não que Israel seja melhor do que os outros, mas Deus tem um plano bíblico e profético com Israel que vai culminar dentro da grande tribulação. Nós já falamos sobre isso. Portanto, o nosso dever aqui é lembrar que no milênio, que será o governo milenial de Jesus Cristo na face da terra, a igreja glorificada vai reinar com Cristo junto com os judeus remanescentes, irmã Jéssica. Então, os judeus não deixam de ser nossos irmãos, porque nós estamos ligados na mesma oliveira verdadeira que é Cristo Jesus. Eles um dia terão, as suas escamas dos seus olhos vão cair. Um dia o coração de pedra dos judeus vai se transformar em coração de carne, conforme o profeta Ezequiel fala. Um dia, a surdez espiritual, irmã Jéssica, eles vão clamar somente no final da grande tribulação, quando estiverem sitiados pelo grande exército do anticristo. Quando o espaço aéreo estiver dominado, as fronteiras estiverem dominadas, eles então vão clamar para que o Senhor Jesus venha resgatar a eles, para que se cumpra o que o profeta Zacarias fala no seu livro. E o Senhor Jesus virá para eles, pisará com seus pés no Monte das Oliveiras para se cumprir o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículos 8 e 9. Essa nação, irmã Jéssica, é a menina dos olhos de Deus. Essa nação é o bichinho de Jacó. Na cultura judaica, essas expressões falam do traço paterno, do carinho de Deus como pai para com essa nação chamada Israel. Portanto, nós aqui celebramos também, porque Israel é o relógio profético de Deus. O calendário de Deus envolve Israel. O principal país do mundo não é os Estados Unidos, a China e a Rússia. A principal cidade do mundo não é Nova York, Paris ou Moscou. O principal país do mundo no calendário de Deus é Israel. A principal cidade é Jerusalém. Israel tem um plano e Deus vai cumprir, porque Deus é que prometeu. Israel está recebendo ao longo da história, irmã Jéssica, a sua punição por ter rejeitado o seu Messias. Mas o dia da reconciliação está chegando. Glória a Deus. O dia da reconciliação está chegando. E neste dia nós estaremos lá, juntamente com Cristo, porque Ele virá para socorrer o seu povo e nós já estaremos em corpos glorificados. Então fica aqui o nosso mais alto ouve a todos os judeus espalhados pelo Brasil e pelo mundo pelos seus 78 anos. E para você que não sabe, o senhor sabia, pastor Leonardo, antes do senhor fechar a Rádio Semear, o seu sobrenome tem ascendência judaica, Alves. O meu sobrenome, que é da Silva, até o da Silva, pastor, tem ascendência judaica. O Moreira, da irmã Jéssica, tem ascendência judaica. O Detola, do pastor Adriano, tem ascendência judaica. Você que é Oliveira, você que é Martins, você aí que é Fonseca, você aí que é Silveira, você que é Oliveira, esses sobrenomes, irmã Jéssica, são sobrenomes de ascendência judaica. O nome Brasil tem uma história por detrás ali que envolve um contexto judaico. Poucas pessoas sabem disso. E existe uma tese, eu vou terminar aqui, existe uma tese acadêmica do meio teológico, é uma tese, uma possibilidade, e não pode ser descartada. Até os principais acadêmicos em Jerusalém falam, pastor, que quando o rei Salomão foi construir o templo em Jerusalém, sabe qual era a madeira que foi encontrada, pastor, para fazer a construção do templo? Era o pau-brasil, pastor. Antes do Pedro Álvares Cabral, chegou lá uma navegação em nome do rei Salomão, por isso que o rei Solimões, que deságua no rio Amazonas, o rio Solimões é homenagem a quem? Ao rei Salomão. As terras brasileiras, pastor, já tinham sido alcançadas pelo rei Salomão em nome de Deus. E ali, pastor, segundo essa tese aí que existe dentro da arqueologia, a madeira que foi feita para a fabricação de uma parte do templo em Jerusalém saiu daqui, pastor, desse Brasil. Então, assim, irmãos,
estude um pouco mais a história. Nós temos uma ligação. Nós somos um pouco brasileiros e um pouco judeus. Nós temos uma mistura, irmã Jéssica. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel, o mesmo que abençoou Israel, é o mesmo que abençoou o Brasil. Então Glória a agora, Deus. nós todos vamos para casa felizes, abençoados, porque o Deus de Israel está conosco. Foi um prazer estar com você até esse momento. Graças a Deus, o pastor está feliz, né? Um pouquinho da dívida foi paga. O pastor está ali maravilhado, sorridente. Não é mesmo, irmã Glória Jéssica? a Deus. Vamos retornar para casa. Sobrou um pouquinho daquele bolo de cenoura com calda de chocolate da pastora Mônica. Seus agradecimentos, irmã Jéssica, neste dia que então foi um especial em comemoração aos 78 anos da nação de Israel e também pela abolição da escravatura que aconteceu no dia 13 de maio lá de 1888. É sabermos que todos nós somos livres em Cristo Jesus e que se não fosse Israel, nós nunca seríamos enxertados na oliveira. Exatamente. Então, nossa saudação a Israel e a todos que foram libertos. Em Cristo Jesus, um dia gentios e judeus estarão servindo ao único Messias, o verdadeiro, chamado Yeshua HaMashiach, o nosso Messias Salvador Jesus Cristo. Yeshua, que Yahusha, abençoe a todos nós, hoje e sempre ao Eterno de Israel. Fiquem todos na paz do Eterno Deus, fiquem todos na paz do Senhor. Rádio Semear a partir das 8 horas da manhã, você é o convidado da 88.1 FM.